outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, e com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Teu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Teu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei, Jesus. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. E com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Teu interior persegue o céu, seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Nós te seguiremos até o fim. Até o fim nós te seguiremos. Nós queremos que o nosso coração busque intensamente o teu, te conhecer verdadeiramente, porque nós estamos vivendo agora dias em que nós vamos batalhar pelo nosso amor. Pelo nosso amor. Eu sei que você foi extremamente abençoado pela batalha da nossa fé, mas agora nós vamos batalhar pelo amor, porque o amor, ele é uma pessoa. Amém? E nós vamos buscar conhecer essa pessoa nesses dias. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua infinita bondade e misericórdia que nos alcança todos os dias. Te agradecer pelo teu amor, te agradecer por esse tempo que nós estamos aqui juntos, aprendendo mais de ti, buscando discernir a tua voz e declarando que nós te seguiremos até o fim, em nome de Jesus. Amém? Você abre o seu coração nesse momento. Quando o pastor Lipe disse que nós batalharíamos pelo nosso amor nesses dias, bateu aquele desespero, sabe? Porque eu falei, Deus, agora, assim, ó, o Senhor sabe que eu dependo de Ti, né? Que toda vez é o Senhor que faz, que eu sempre dou liberdade para o Teu Espírito Santo falar, mas existem dons que o Senhor nos confiou, né? Coisas que o Senhor nos entregou, e a gente confia até certo ponto que a gente vai dar conta, né? Ah, falar com a câmera, não tem problema, a gente fica nervosinho no começo, mas depois passa. A gente tem uma certa confiança até um certo ponto, né? Apesar de entregar tudo ao Senhor, mas dessa vez eu falei assim, Deus, o Senhor, o Senhor tá ligado, que se não for o Senhor falar, eu não vou conseguir, porque amor para mim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com isso, porque quando a gente fala de amor, as pessoas entendem sentimento, né? As pessoas envolvem as emoções delas, as preferências delas, né? As pessoas que são mais próximas, são mais legais, são mais compatíveis, né? Então não tem como não envolver sentimento. Mas eu fui uma pessoa que nunca consegui envolver sentimento quando se tratava de amor. Porque para mim, amor sempre foi atitude. Até que eu entendi que amor era uma pessoa, né? E aí eu falei, Senhor, eu não tenho condição de falar sobre isso se não for o Senhor na minha vida. 100% mesmo, Senhor.
Então vem. E eu fui para a palavra, né, porque é onde nós encontramos a resposta para tudo. Enquanto eu estava meditando em alguns textos, o Senhor me levou para mais um testemunho. O Celso certamente vai escrever no chat agora que eu vou tirar da minha caixinha. Tem de tudo. Quem é daqui de Joinville já vai pensar 1001 tem de tudo. É a minha vida com testemunho, porque realmente eu já passei por muita coisa. Mas o Senhor trouxe um testemunho ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu preciso te dizer que eu sou muito mimada, né? Pensa numa pessoa mimada. Sou uma caçula de 4 irmãos, bem mais velhos que eu, bem mais velhos que eu, não se ofenda, eu sei que vocês também estão. Uma mãe que fez de tudo para mim, que se doou, que se entregou, que se sacrificou, assim, que realmente fez tudo. Eh, uma irmã que achou pouco eu ter uma mãe que se sacrificou e ela também quis ser minha mãe, ela até hoje, ela é minha irmã, ela é minha amiga, ela é minha intercessora, mas ela também é um pouco minha mãe. E a minha segunda irmã mais velha, pra vocês terem noção, quando a minha mãe engravidou de mim, eles estavam numa situação financeira bem difícil, e eu não ia ter enxoval. E sabe aquela criança que ia nascer e entregar tudo na mão de Deus? E aí a minha irmã falou assim: "Não, a minha irmãzinha não vai ficar sem enxoval". E ela conseguiu um emprego e ela ficou 3 meses trabalhando e entregando o salário dela inteiro. Tudo que ela tinha, ela entregava na prestação daquele enxoval para que eu pudesse nascer com todas as coisinhas. Então você pode por aí imaginar o quanto eu sou mimada, né. Mas eu não tive pai. E no momento em que eu fui curada da minha paternidade, Deus ele se revelou para mim como um pai. E aí, gente, dá licença, mimada passando, porque o meu pai é o próprio Deus, né. E talvez você conheça ele como um senhor, talvez você conheça ele como um rei, né, como um Deus. Para mim ele é o meu paizinho e ele faz tudo por mim. Então assim, gente, mimadinha passando, e aí a mimada aqui, né, falando com vocês, tem um testemunho que fala sobre o que o amor do meu irmão fez por mim, porque como eu disse para vocês, amor, né, para mim ele é muito, muito mais que um sentimento, ele pouco tem a ver com sentimento, né, ele realmente fala sobre atitudes. Quando eu cheguei aqui na comunidade Zoe, eu cheguei arrebentada, muito machucada por uma pessoa, e o nosso pastor, ele me procurou em uma conversa, ele disse assim para mim: "Não importa o que aconteceu, não importa o que te fizeram, não importa o que falaram ao teu respeito, não me importa tudo o que eu ouvi acerca de você. Importa que você está aqui para ser cuidada, para ser amada, e o que eu puder fazer para abençoar a tua vida, eu vou fazer". Naquele momento, ele mal me conhecia. Então como é que você pode dizer, assim, que ele sentia amor por mim? Ele não sentia nada. Ele sentia no máximo compaixão, misericórdia, e falava: "Meu Deus, mais uma arrebentada, vem, vem filha, vem", porque pastor tem essa coisa, né. Mas aquela atitude dele de dizer para mim: "Não me importa, só deixa eu cuidar de você", me quebrou, assim, de um jeito, e eu entendi que ele me amava. E você entende que não tem a ver com o sentimento, porque ele não sentia um amor por mim, mas ele teve uma atitude de amor para com a minha vida. E assim eu tenho vivido, né, todos os meus dias. E por que que eu sempre falo muito de mim? Falo assim: "Ah, a Karen prega, toda vez ela fala dela". Por quê? Porque existe um Deus que é o Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó e o Deus da Karen, né. E eu gosto muito de falar sobre o que Deus fez com as pessoas da Bíblia. A gente até esses dias brincou com a Pri, com o Alex sobre isso. E eu falo muito do que Deus fez, mas eu gosto de falar do que Deus fez na minha vida, né, para que você entenda que não é só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é o teu Deus também. Amém? Então vamos lá. Antes de contar meu testemunho, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 5, que é a palavra que nós vamos basear esse tempo que nós vamos passar juntos, mas para fazer sentido, né, no testemunho, então eu quero compartilhar contigo. Gálatas 5, nós vamos ler o versículo 14, que fala assim: "Toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo". Ok? Então, toda lei se resume num mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo, né, o que está falando aqui. E aí o testemunho que eu quero te contar é que, como eu disse, é o testemunho do amor do meu irmão, né. É uma noite de um dia de semana em casa, ele estava chegando do trabalho e o nosso portão, tinha que aquele trabalho manual, né, de abrir, ele levantava, assim, então tinha que abrir e depois baixar. E o meu irmão chegou em casa, colocou o carro na garagem e quando ele estava indo fechar o portão, ele foi abordado por um homem armado,
e que conseguiu passar por debaixo do resto do portão que estava aberto ali e entrar na garagem. O meu irmão, de pronto, sem intenção nenhuma de reagir, pegou a chave do carro e já foi esticando o braço para entregar a chave para essa pessoa. E disse: pode levar o carro. E a resposta desse homem foi assim: eu não quero o teu carro, eu vou entrar na tua casa. E naquele momento, meu irmão sabia que eu e minha mãe estaríamos ali, eu principalmente, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, eu teria acabado de chegar da faculdade naquele momento e eu estaria ali embaixo, muito próximo da entrada da casa. E na hora o meu irmão pensou: não, não, a minha irmã está lá dentro, minha mãe está lá dentro, se você quiser levar o carro, você vai levar. Na minha casa você não vai entrar. E aí o meu irmão resistiu, né, dizendo para ele que ele não entraria. E aí ele deu risada e falou assim: eu vou entrar, né? E ele pegou a chave do meu irmão e colocou na porta de casa para abrir, né? Só que naquele momento ele virou para abrir o portão e chamar os outros homens que estavam com ele. Ele não estava sozinho, né? E eles estavam armados. Ele foi abrir ali, fazer o sinal para eles virem. E naquele momento meu irmão teve o ímpeto de abrir a porta, entrar e fechar, né, a porta para que eles ficassem do lado de fora. E quando ele viu aquela movimentação, ele veio e começou ali né, uma luta ali com o meu irmão, medindo forças. E meu irmão tentando fechar a porta e ele fazendo força para abrir. E aí, quando ele se viu por vencido, ele encostou a arma na porta e deu um tiro que acertou meu irmão do outro lado da porta, né? Mas ele atirou e fugiu. Tá, por que eu estou te contando tudo isso? Porque no momento em que ele chegou ali, meu irmão achou que ia ser assaltado, ele entregou o carro. Pode levar, leva o carro, não tem problema. Mas quando ele disse que ele ia entrar, a minha vida e a vida da minha mãe importou mais para ele do que a própria vida. E ele disse: não, você não vai entrar. E ele poderia ter simplesmente se rendido, ele estava com uma arma apontada para ele, mas ele resistiu. E aí eu quero que você pense a respeito disso, né? Você vai falar assim: ah, tudo bem, a vida dele, mas ele era o teu irmão, né? E para você entender a história que deu, naquele dia especificamente eu não tinha ido para a faculdade, minha mãe não tinha ido para a reunião de oração da igreja que ela costumava ir. Nós estávamos juntas em um outro lugar e nós não estávamos em casa naquele momento. E nós chegamos em casa no momento em que já estava a polícia, já estava todos os vizinhos lá fora, aquela coisa, a gente quase morreu do coração, foi para o hospital com meu irmão, aquela coisa toda, enfim. O Senhor nos livrou, né? O Senhor livrou meu irmão, o tiro pegou de raspão, ele ficou bem. O Senhor nos guardou e nos trouxe um testemunho de vitória naquela noite. Mas eu quero que você vá lá, então, e abra comigo a sua Bíblia em João 14. Nós vamos ler o versículo... Desculpa, João 13. João 13, nós vamos ler o versículo 34, que fala assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nós lemos lá em Gálatas 5 que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E já era difícil, né? Mas agora um novo mandamento nos foi dado. Ame o teu próximo como Cristo amou, como Ele nos amou. E como que Ele nos amou? Entregando a sua vida por nós, né? E aí, como é que fica esse negócio? Jesus entregou a vida e nós precisamos amar nesse padrão. E eu entendo que é muito difícil para nós pensarmos em entregar literalmente a nossa vida por alguém. Era o meu irmão, né? Se fosse uma pessoa desconhecida, será que ele teria a mesma reação? Né? Eu não sei dizer. Mas para nós, na nossa humanidade, pensar em dar a nossa vida literal, desejar morrer, perder a vida por alguém, é algo muito complicado, é difícil. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar, você tem que pensar assim, porque nós sabemos que é extremamente difícil. Mas o ponto aqui, o que eu quero deixar no seu coração, nesse começo de tarde, é que o seu coração precisa estar inclinado ao risco. Entende? Quando um gigante se levanta, você é aquela pessoa que se esconde atrás do seu irmão ou você é aquele que se coloca à frente? É numa situação de risco, de perigo, como a que meu irmão passou, com uma arma apontada para você. Será que você entregaria a sua vida em prol de alguma vida? Ou você seria aquele que fala: não, pode ficar à vontade, entra aí, faz o que você quiser. Quem seria
Eu. Quem seria você? Quem seríamos nós em uma situação em que a nossa vida literalmente estivesse em perigo em prol de outra vida? E aí nós como cristãos, a nossa resposta de pronto deveria ser: "Eis-me aqui, é a minha vida que precisa, eu vou dar". Pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, pela tua mãe, pelo teu pai, talvez seja não é fácil, eu sei que não é, mas talvez você consiga pensar de uma maneira mais tranquila, né, em relação a isso. Mas e se for pelo teu vizinho? E se for por alguém do teu trabalho? Será que o nosso coração estaria disposto a correr esse risco? É pesado, né? É muito pesado a gente pensar, nisso e talvez você esteja falando: "Nossa, Karen, desnecessário, muito pesado, sem sentido isso". Mas então tá, realmente eu concordo com você, é pesado. Mas vamos então lá ler, e é o último texto que nós vamos ler, 1 João, primeira carta de João, versículo 3. Nós vamos ler do 17 em diante. É uma leitura um pouquinho maior, mas fica aqui comigo. 1 João 3, a partir do 17, na minha versão diz assim: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. De seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então, esse texto ele nos encoraja a amar como Jesus amou, a obedecer um mandamento que nos foi dado. Amém? Mas ele começa lá no versículo 17 dizendo: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode o amor de Deus estar nele? Né? Então, é pesado pensar você entregar sua vida para alguém? Pesado? Mas, às vezes, a gente precisa começar com uma raiz, com alguma coisa, com o básico. E aqui fala que se você tiver recurso no abençoar o teu irmão, o amor de Deus não está em você. Então vamos facilitar um pouco a coisa? Vamos tirar um pouco o peso? Vamos pensar assim, ó, se alguém do teu trabalho estiver passando uma dificuldade, você está vendo que o cara está ali implorando pelo dia do pagamento, e você tem como pagar uma conta de luz para ele, uma água para ele, um almoço para ele, você faz? Você tem feito? Você tem disponibilizado os seus recursos para abençoar o teu irmão? Você tem amado o teu próximo a ponto de falar assim, ó, talvez falte, mas eu sei em quem eu tenho crido, então eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou ofertar, eu vou dar, eu vou fazer. E não precisa ser necessariamente para alguém da igreja, né? Pode ser para alguém que não conhece Jesus. E aí sim, você vai estar demonstrando o amor de Deus na sua vida. Né? E espiritualmente, será que você abre mão do teu sono? Será que eu abro mão do meu sono, da minha noite tranquila de descanso para as 3 da manhã, dobrar o meu joelho pelo casamento do meu vizinho? E o meu vizinho nem sabe, ele nem sabe. Eu escuto os gritos dele, eu escuto aquela briga e eu falo assim: ei, eu vou lutar por esse casamento. Então eu vou levantar às 3 da manhã, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou clamar até que esse casamento seja restaurado. Olha só que lindo. Será que você tem doado o seu tempo dessa maneira? Será que nós, eu e você, estamos realmente falando assim, Senhor, coloca o teu coração em mim, me leva a obedecer a tua palavra. Me leva a obedecer. Porque se eu não consigo dar os meus recursos, se eu não consigo dar o meu tempo, se eu não consigo deixar abrir mão do meu sono para uma guerra espiritual, se eu não consigo abrir mão de uma pizza no final de semana para abençoar alguém que precisa, como é que eu vou dar a minha vida? Nós não vamos chegar nunca nesse nível, mas é o nível que nós precisamos chegar. Amém? Eu sempre penso assim, se a perseguição chegar aqui, e de repente nós estamos num culto lindos, adorando, e alguém invade a igreja, abre a porta, todo mundo armado e fala, nega Jesus. E aí, eu não vou negar.
tá tranquilo, isso no meu coração, sou fechada com Jesus, eu sei que eu não vou negar. Mas se essa arma estiver apontada para a cabeça do meu filho, ei, e aí? Como é que vai ser? Se estiver apontado para sua esposa, para o teu marido, né? O negócio fica um pouco mais difícil, não fica? Mas você precisa estar disposto a entregar a tua vida. Pelo teu vizinho, que você nem tem tanta intimidade, por Jesus então, a gente não precisa nem falar. Né? E lógico que são situações extremas, que eu estou colocando um peso aqui de situações que a gente não quer passar, mas nós estamos suscetíveis. Né? E a palavra já nos instrui, porque sabe que o risco corre, né? Nós corremos do risco. O meu irmão passou, ele não queria passar, ele não esperava passar, mas ele passou. Né? Ele teve uma arma diante da cabeça dele e ele teve que escolher entre a vida dele e a nossa, né? E ele escolheu a nossa, poupar a nossa e entregar a dele, né? Então, assim, a gente não imagina que vai passar, mas a gente passa, né? A gente passa e é necessário que nós entendamos que a obediência precisa realmente fazer parte da nossa vida nesse ponto extremo, né? No mais pesado e extremo que possa ser, por mais difícil que possa parecer, por mais inimaginável que possa ser, o nosso amor tem que chegar nesse ponto, tem que chegar nesse nível. Nós precisamos entender que nós temos um desafio realmente de amar com o padrão do céu. Né? Porque o padrão não é mais o meu sentimento, as minhas emoções. Eu não vou com a cara do fulano. Não tem nada a ver com isso. Né? O amor, ele realmente precisa ser o padrão do céu. E o padrão do céu é: eu não conheço, eu não sei quem é, mas a minha vida está aqui totalmente à disposição de servir nesse nível, de amar nesse nível, de se entregar a esse nível. Né? E eu vejo pouquíssimas pessoas falando disso, né? Que falam assim: a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso eu ouço muito, mas eu ouço muito pouco quando em João ele fala: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Ame ao teu próximo como Cristo amou. Como Cristo amou. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Então nós cantamos, né, no começo: te seguirei até o fim. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é para te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim, todos os meus dias são para ti. É tão profundo, é tão intenso, é tão bonito e a gente canta com um coração tão aquecido. Mas isso precisa ser verdade na nossa vida, porque esse é o padrão do céu. Né? E esse é o amor que eu quero te convidar a batalhar. Nós vamos orar. E eu sei que é um grande desafio. Né? Eu sei que não é fácil pensar nesse nível de amor, nesse nível de obediência. Mas se está aqui na Bíblia, é porque a gente, no mínimo, precisa tentar. Como eu disse, o ponto aqui é o nosso coração estar disposto ao risco. Né? Não que você queira, eu não quero, você não precisa querer morrer por ninguém, mas você precisa estar com o coração inclinado, disposto a correr esse risco, porque é o padrão do céu. Esse é o padrão do amor de Deus, e Deus, ele é o próprio amor. Então as nossas atitudes falam a respeito do nosso amor e não o que a gente sente. Amém? É um grande desafio, mas nós vamos vencê-los juntos com a graça de Deus. Amém? Então vamos orar sobre isso. Paizinho, eu quero te agradecer pela tua palavra. Pesada palavra, forte palavra, mas ela continua sendo a tua palavra. E o Senhor não nos deixou nada que não nos fosse possível. O Senhor deixou o teu Espírito Santo para que o nosso coração fosse sendo transformado, moldado, tocado por ti dia após dia. E quando nós declaramos que nós te seguiremos até o fim, precisa realmente ser até o fim. Então que o Senhor coloque essa verdade no nosso coração. Que o Senhor transforme o nosso amor para que ele tenha o padrão do céu e não o padrão da terra, porque não tem a ver com o que nós sentimos, o que nós pensamos, tem a ver com o que nós sabemos. Tem a ver com quem o Senhor é, tem a ver com a tua palavra. Então, Deus, que em nome de Jesus, hoje o nosso olhar ao nosso próximo seja completamente transformado. E que nós possamos ter o teu amor em nós, a ponto de abrir mão dos nossos recursos, de abrir mão do nosso tempo,
se necessário for da nossa vida. Que difícil. É uma oração difícil, é um desafio difícil, e o Senhor sabe disso. Mas nós queremos obedecer e viver a Tua palavra integramente, completamente. Então nos ajuda, Senhor, a realmente amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a viver este amor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos capacite a ir para esse nível tão profundo e intenso de amor. E que as pessoas olhem para nós e elas não consigam nem entender. Porque o mundo está baseado em sentimentos, em emoções. Mas nós nos baseamos na palavra. Né? E é o amor de Deus que está em nós. Então que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. E que elas se sintam amadas por Deus. Todas as vezes que elas estiverem perto da gente. Amém? Fica com esse desafio. Eu fiquei com esse desafio. E eu sei que o Senhor vai nos dar graça e nós vamos testemunhar acerca disso, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe o restante do teu dia e que a tua semana continue sendo poderosa debaixo da mão de Deus. Deus te abençoe.